Entre as páginas antigas do livro de Juízes, há uma história pouco contada, mas profundamente inspiradora. A de Jefté, o guerreiro rejeitado que se tornou o instrumento de libertação de Israel, Juízes 11. É o relato de um homem ferido pela exclusão, mas transformado pela fé em Deus. A história começa nas montanhas de Gileade, onde a poeira do deserto misturava-se às sombras de uma infância marcada pela rejeição. Jefté era filho de Gileade, mas sua mãe não era a esposa legítima. Chamavam-na de prostituta, e por isso seus meio-irmãos o expulsaram de casa. Você não herdará nada conosco, disseram-lhe, enquanto o empurravam para longe dos campos familiares. Aquele gesto cortou fundo em sua alma, mas Jefté nada respondeu. Com o coração endurecido e olhos cheios de dor, ele partiu para a terra de Tobi, um lugar árido e distante. Lá cercou-se de homens sem rumo, destemidos como ele, companheiros de exílio e descontentamento. O destino, porém, costuma girar em torno dos improváveis. Anos depois, o povo de Gileade se viu em apuros. Os amonitas haviam invadido suas terras e a guerra prometia destruí-los. Nenhum guerreiro foi capaz de unificar as tribos. Foi então que os anciãos lembraram-se do homem que tinham rejeitado. Talvez Jefté possa nos livrar dos amonitas, disseram. Alguns temiam enfrentá-lo, pois sabiam das mágoas do passado. Outros, com vergonha, foram procurá-lo em Tobi. Quando o encontraram, ele estava junto à fogueira, afiando sua espada. O vento soprava seco e o cheiro de madeira queimada subia lentamente. Um dos anciãos se aproximou e disse: Jefté, os amonitas estão em guerra contra nós. Venha, seja o nosso chefe. Ele levantou os olhos desconfiado e respondeu com ironia: Não foram vocês que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora que estão em apuros? O silêncio pesou. Outro ancião mais velho deu um passo à frente. É verdade, erramos contigo. Mas se voltares e nos liderares, o Senhor será testemunha. Serás o chefe sobre todos nós. Jefté fixou o olhar no fogo e permaneceu mudo por um tempo. No fundo, sentia o fervor da antiga dor, misturada à possibilidade de redenção. Se eu voltar, disse ele lentamente, e se o Senhor me der vitória sobre os amonitas, vocês realmente me colocarão como cabeça do povo? Ao ouvir o juramento dos anciãos, Jefté assentiu. Partiria com eles. Talvez Deus ainda tivesse um propósito para um homem desprezado. Ao retornar a Gileade, o povo o recebeu com expectativas misturadas. Havia respeito e também medo nos olhos das pessoas. Jefté assumiu o comando e enviou mensageiros ao rei dos amonitas, buscando primeiro a paz. Por que vens contra minha terra? Perguntou em uma carta. O rei respondeu com arrogância. Porque Israel tirou nossas terras quando saiu do Egito. Agora devolve-as pacificamente. Jefté então enviou outro recado, relembrando a história do povo. Como Deus havia dado aquelas terras a Israel, não por roubo, mas por vitória ordenada pelo Senhor. Mas o rei recusou-se a ouvir. Então Jefté percebeu que a guerra era inevitável. Numa noite escura, ajoelhou-se fora do acampamento sob o brilho prateado da lua. Senhor, orou com voz trêmula, se entregares os amonitas em minhas mãos, eu te farei um voto. O que sair primeiro da porta da minha casa para me encontrar, eu o oferecerei a ti. Suas palavras eram carregadas de fervor e talvez de um zelo impensado, uma tentativa desesperada de selar sua confiança a um Deus que ele ainda aprendia a conhecer em meio às lutas. Os dias seguintes foram de batalha. Os tambores de guerra ecoaram pelos vales e o povo tremia quando os inimigos avançavam em ondas sobre Gileade. Mas o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Com coragem renovada, ele liderou seu povo contra as cidades amonitas. Lutaram com destemor. As lanças tilintaram sob o sol e o chão tremeu com o peso das sandálias dos guerreiros. Quando o dia terminou, Israel havia vencido de forma esmagadora. O povo gritou de alegria e Jefté ergueu o olhar aos céus tomado por gratidão e reverência. Mas ao regressar para casa, o voto impensado que fizera ecoava no fundo de sua mente. O portão abriu-se e, para seu espanto, não foi servo nem animal que correu ao seu encontro. Foi sua filha, a única, vestida em trajes festivos, dançando e cantando. Meu pai venceu, o Senhor deu vitória a Israel. O rosto dele empalideceu, caiu de joelhos e rasgou suas vestes. Ah, minha filha, que dor me trouxeste. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. A jovem parou, sem compreender de imediato. Então, vendo a expressão do pai, entendeu que algo sagrado e terrível havia sido prometido.
Com voz suave respondeu: Meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, faze comigo o que prometeste, pois o Senhor te concedeu vitória. Apenas concede-me 2 meses para chorar com minhas companheiras nas montanhas. Ela partiu não em rebeldia, mas em obediência silenciosa, transformando aquele momento em símbolo de entrega e fidelidade. Quando voltou, Jefté cumpriu o voto. A Escritura não descreve em detalhes o que ocorreu, mas o povo aprendeu a lembrar dela não com horror, e sim com honra. A filha de Jefté tornou-se símbolo de confiança, de alguém que aceitou o destino para glorificar a fidelidade de Deus. Anualmente, as moças de Israel saíam por alguns dias para celebrar sua memória e relembrar que votos e promessas diante do Senhor são coisas sagradas. Algum tempo depois, Jefté viveu sua velhice em paz, mas o peso daquela promessa o acompanhou. Ainda assim, ele compreendeu que o Senhor o havia tomado de um lugar de rejeição e dado propósito e valor. Ele que fora expulso da casa do pai, tornou-se líder de uma nação. Ele que era considerado indigno, fora usado pelo Deus justo para libertar seu povo. A história de Jefté é, em essência, a história de todos os que já se sentiram indignos, esquecidos ou manchados pelo passado. Ela nos ensina que Deus não vê a aparência nem as origens, mas o coração disposto a confiar nele. Mesmo promessas precipitadas e erros humanos não impedem a misericórdia divina de agir, pois o Senhor pode transformar arrependimento e fidelidade tardia em instrumentos de bênção. Hoje, muitos ainda se encontram nas terras de Tobi, lugares de exílio emocional, onde a solidão faz eco às palavras de rejeição. A lição de Jefté é para eles: Deus ainda chama guerreiros improváveis, líderes feridos, pessoas de história quebrada, para cumprirem propósitos maiores. Ele restaura, dá nova identidade e transforma vergonha em vitória. Mas também nos recorda de que nossa fé deve vir acompanhada de discernimento e que as palavras dirigidas a Deus carregam peso eterno. Em um mundo onde tantos são descartados por sua origem, a vida de Jefté proclama: com Deus, ninguém é caso perdido. Cada um que se volta ao Senhor com sinceridade pode encontrar redenção e destino. Aquele que foi desafiado a escolher entre o ressentimento e a obediência descobriu, no fim, que entregar o coração vale mais que todos os votos impensados. A mesma presença que habitava nos vales de Gileade permanece hoje, convidando-nos à confiança e à entrega verdadeira. Se você gostou, curta e compartilhe este conteúdo para que mais pessoas sejam lembradas de que Deus pode transformar rejeição em propósito e dor em vitória.